Amém. Eu quero nessa noite ministrar uma palavra que tem subido no meu espírito de uma forma muito clara, muito objetiva. E o desejo do meu coração é que Deus alcance você com essa palavra. Então eu oro para que Deus abra os nossos ouvidos. Mas eu quero falar a respeito de um texto da Bíblia, até que bem conhecido no Evangelho de Marcos. Bem conhecido para muita gente, mas como não é todo mundo que conhece a Bíblia, né? Então vamos ter paciência para que todo mundo chegue ao mesmo entendimento. Então, houve um momento no ministério de Jesus que ele estava passando e uma mulher que sofria por um fluxo de sangue, por uma hemorragia, há mais de 12 anos. E ela já havia gastado todo o recurso financeiro que ela tinha atrás de médico, a fim de ser curada. E ela não obteve sucesso. Até o dia em que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus. E é interessante porque a Bíblia relata que ao chegar lá, ela se depara com uma multidão de pessoas que cercavam Jesus. E ela então, não tendo o que fazer, não tendo como chegar de pé ali até onde Jesus estava, ela encontrou um meio para encostar, tocar em Jesus, porque ela dizia nela mesma: se eu apenas tocar em Jesus, certamente eu serei curada. Então essa mulher se joga no chão, esse é o meu ponto de vista, ok? E ela começa a transpassar as pernas da multidão, e ela consegue chegar exatamente onde Jesus está, e ela toca na orla do manto da barra, a barra do manto de Jesus. E quando ela toca, ela sente o corpo dela reagindo numa cura. E então Jesus pega e diz: quem me tocou? Os discípulos falam: Senhor, o Senhor está sendo oprimido aí por uma grande multidão, o Senhor quer saber quem te tocou? Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E aquela mulher trêmula se aproxima de Jesus e diz: eu toquei o Senhor. E ele olhou para ela e disse: a tua fé te salvou. Aquela mulher não apenas experimentou a cura no corpo físico daquela hemorragia, mas o mais importante, ela recebeu o maior milagre que uma pessoa pode receber, que é o milagre da salvação. E aí, quando nós estivemos em Israel em 2016, e hoje eu tive que ir lá nos meus arquivos de foto e tentar achar, eu encontrei a foto. Nós fomos numa região em Israel em que tem uma igreja bem grande, e aí na parte de baixo da igreja tem algumas pinturas dos milagres que Jesus operou. Essa região é em Magdala, e lá tem um painel, uma parede bem grande com essa pintura. E eu encontrei essa foto, e eu pedi para que os meninos então fizessem dessa foto o tema da mensagem dessa noite. E eu quero te convidar a abrir comigo então em Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Eu vou ler na versão do século 21. Marcos capítulo 5. É verdade aquilo que você cantou essa noite, que nada mais satisfaz a tua alma. Você pode até tentar satisfazer tua alma com outras coisas, mas depois que você encontra Jesus, nunca mais você consegue ter sua alma satisfeita, saciada, se não for nele. Acharam aí? Marcos 5, do 25 em diante, diz assim: estava ali uma certa mulher que por quantos anos? 12 anos sofria do quê?
Muito bem. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, o que acontecia com ela? Piorava, né? Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio do quê? E tocou-lhe o manto. Mateus, que também descreve esse episódio, fala que ela tocou na orla do manto, tá? 28. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o quê? Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi. O que ela fez? Prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a... E Jesus então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Eu creio que nessa noite o Senhor quer ativar a nossa fé, amém? Então eu quero te encorajar a fechar os teus olhos no teu lugar, a dizer, Senhor, eu quero de verdade ter a minha fé ativada nessa noite. Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé e é por isso que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tenho fé no meu coração, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer, mas eu creio que o Senhor pode ainda me dar uma fé ainda maior, um grau, um nível de fé novo. Então, Senhor, eu te peço, aumente a minha fé, que eu possa ser ativado na minha fé, que a minha fé esteja pronta, me habilitando, a fim de que eu consiga viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, para minha casa, para minha família, para a igreja que eu participo como membro. Pai, ative a nossa fé. Espírito de Jesus, seja livre neste lugar. Espírito Santo, ministra no coração de cada um. E nós reconhecemos que nada mais nos satisfaz a não ser Jesus. Então permita-nos ser iluminados os olhos do nosso entendimento, para compreendermos a revelação de quem Tu és, da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui mais transformados, mais libertos, mais curados, mais parecidos com Jesus. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, Jesus. Nós te adoramos neste lugar. Será que você pode levantar as tuas duas mãos bem alto e dizer, eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Fale comigo, Jesus, eu estou aqui. Me fortalece na tua palavra, me ensina na tua palavra, me direciona na tua palavra, que eu possa sair daqui mais parecido contigo. Descortina, tira o véu dos meus olhos e ilumina o meu entendimento, para que eu compreenda a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então o tema da minha mensagem nessa noite é apenas um toque. Porque foi o que ela pensou, se eu apenas tocar, eu serei curada. Esse é o quadro, né? Vários pés, a mãozinha dela tocando em Jesus e saindo dali poder. Muito bem, então nós vamos nessa noite entrar numa crescente de entendimento. E eu quero começar falando dentro desse texto então, que a fé move. A fé move. É o primeiro ponto que nós vamos começar a tratar. Quando nós olhamos para essa mulher que estava sofrendo há 12 anos com essa hemorragia, e nada resolvia, gastou todo o dinheiro, ninguém pôde ajudá-la, pior ainda, ela ficava pior, até o dia em que ela ouviu falar de quem? De Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus,
ela se levantou para tomar uma decisão. Então eu quero começar no primeiro entendimento a falar sobre o que moveu essa mulher a ir ao encontro de Jesus e a tocar Jesus: a fé. Então a fé, ela nos move, ok? Aquele que diz que tem fé e não se move, não crê. Todo aquele que crê vai se mover. A fé vai nos fazer tomar decisões. A fé vai nos fazer se movimentar. Mas é interessante quando a gente fala que a fé move, que a gente precisa entender que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de quem? De Deus. Essa mulher, ela havia ouvido falar de quem? De Jesus. E conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, João diz que Jesus é o quê? O Logos, ele é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus, ok? Aquela mulher, quando ouviu falar a respeito de Jesus, então a fé cresceu dentro dela. Então a gente precisa, falando de fé, compreender o fundamento de que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas a gente precisa então, se a gente crê nisso, se a gente entende isso, a gente precisa então chegar a uma conclusão: que como crerão se não há quem anuncia? Como as pessoas vão crer em Jesus se não há quem proclame Jesus? Se não houver alguém que proclame Jesus, que proclame a palavra de Deus, se não houver alguém que fale a respeito de Jesus, como crerão? Paulo escrevendo, ele diz: como crerão se não há quem proclame, se não há quem pregue? E a gente precisa entender, irmãos, que sobre nós está uma responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é proclamar. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Agora, o que eu e você temos proclamado? Em outras palavras, o que é que tem saído da nossa boca? Se alguém não tivesse proclamado Jesus para aquela mulher, ela não teria crido. Ela creu porque ela ouviu falar dele. E gente, nós sabemos quem pode transformar. Nós temos experimentado um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia, o que aconteceu com o nosso Jesus? Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está o quê? Vivo. E se ele está vivo, ele pode operar ainda hoje. Sim ou não? Sim. Mas a gente não proclama isso. As pessoas ouvem tantas coisas ao nosso respeito, da nossa boca, mas elas pouco ouvem a respeito do Jesus. E eu penso, se ninguém tivesse falado para aquela mulher de Jesus, como ela iria crer? Mas porque alguém proclamou Jesus para ela, ela conseguiu o quê? Crer. Porque a fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Aí quando a gente ouve esse verso de Paulo, a gente acredita que falar a palavra de Deus é preparar uma pregação, um esboço de pregação. Não é nada disso. Até porque de repente você pode ser muito bom em elaborar um sermão para pregar, mas se você não carregar Jesus dentro de você, você não vai ter autoridade nenhuma para falar a respeito do sermão que você preparou. Porque o que nos dá autoridade para pregar a Jesus é se de fato nós caminhamos com Jesus. Então o que é? É simples. É compartilhar a experiência que você já teve com Jesus para as pessoas. Não é sobre você saber de Gênesis, Apocalipse. Não é sobre você saber de de hebraico, aramaico e grego, que são as línguas que a Bíblia foram escritas. Não. É sobre a experiência pessoal que você teve com Jesus.
É sobre o que esse Jesus tem feito na tua vida. Porque se Ele está vivo dentro de você, Ele está. E se Ele está dentro de você, Ele continua operando milagres na tua vida. E se Ele continua operando milagres na tua vida, eu e você podemos proclamar para as pessoas o que esse Jesus tem feito. Só na igreja? Não! Proclamar ao mundo. Quantas pessoas estão como essa mulher, caídos numa cama, de repente não por uma hemorragia, mas talvez por uma depressão, talvez destruído, talvez sem esperança nenhuma, enquanto eu e você temos experimentado desse Jesus, e nós não falamos, nós não proclamamos, e as pessoas não ficam sabendo de Jesus por nós. Mas essa é uma noite que Deus está ativando a nossa fé, de tal maneira que aonde quer que a gente esteja, nós vamos começar a proclamar, a falar para as pessoas e a dizer para os nossos amigos: cara, Jesus está dentro de mim e Ele tem feito algo extraordinário na minha vida. Antes o meu casamento era uma desgraça, hoje eu vivo na bênção com a minha família, com a minha esposa. Antes eu não tinha emprego, mas Jesus abriu uma porta de emprego para mim. Olha, eu estava enfermo, Jesus me curou. Ei, vamos proclamar Jesus. Proclame Jesus. Use o seu Instagram. Tem gente que tem mais cara de pau do que outros, né? Quem tem mais cara de pau consegue fazer stories, fazer lives, tudo ao vivo, né? Tem gente que não tem coragem, é mais vergonhoso, tudo bem. Mas que tal você, ao invés de ficar falando bobeira, começar a entrar então no teu Instagram fazendo stories e falando dos milagres que Jesus tem feito na tua vida, e falando de quão amargurado você era até o dia que Jesus entrou na tua vida, e começar a proclamar para o mundo todo, porque é uma rede, o que Jesus tem feito na tua família. De repente gravar um vídeo dizendo: olha, eu estava desempregado há tanto tempo, mas nós oramos e cremos, e Jesus abriu uma porta de emprego para mim. Ao invés de ficar gravando um monte de baboseira. Você já parou para pensar? Eu estou pensando nisso agora. Você já pensou nisso? Eu não tenho coragem de gravar. Que tal então você fazer uma publicação com uma foto e escrever embaixo então? Você está o quê? Proclamando. Você está falando o que Jesus pode fazer. E quando nós proclamamos Jesus, ao ouvirem sobre Ele, a fé das pessoas é despertada. E essas pessoas começam a querer procurar esse Jesus que nós estamos o quê? Proclamando. Faz sentido ou não, irmãos? Você não faz comercial da Mary Kay lá no seu Instagram? Comprei Mary Kay, ganhei Mary Kay, ganhei tal coisa. Você não faz? Que tal você falar de Jesus também? Não pode continuar fazendo comercial, mas que tal você começar a falar de Jesus também? Que tal você começar a proclamar? Irmãos, nós precisamos usar as ferramentas que Deus tem nos dado para proclamar a este mundo que Jesus está vivo. E como eles vão crer? Quando nós começarmos a proclamar. Mas só em rede social? Não. Comece a falar com os teus amigos. Ao invés de ficar falando da novela das 8, comece a entrar no assunto. Comece a dizer: olha, vocês sabiam que Jesus está vivo? Eles vão olhar para a tua cara e falar: hã? Aí você fala: minha vida estava assim, Ele entrou e me transformou. Cara, que doideira isso. O que a gente tem proclamado, gente. Sabe, a gente conhece Jesus e não queremos proclamar Jesus. Tem alguma coisa errada com a gente. Então, quem é que pode salvar as pessoas? Jesus. Então, se você não entregou tua vida para Jesus, não se preocupe que no final do culto a gente vai te convidar a entregar. E é uma ótima oportunidade que você tem aqui para fazer isso agora. Mas se você já entregou, você tem Jesus.
Então eu fico pensando, se essa mulher não tivesse ouvido falar de Jesus, ela teria vivido esse milagre? Por que ela viveu? Porque ela ouviu falar desse Jesus. Então a fé vem pelo ouvir. E a gente também precisa entender que quando você tem uma fé ativa, agora voltando para a nossa fé, primeiro eu quero falar de despertar a fé no outro, mas agora eu quero falar do despertamento da tua fé. Irmãos, muitas vezes a gente se acostuma a vir na igreja. A gente até faz uma oração de manhã e à noite. A gente até dá uma folheada na Bíblia, ou a gente lê lá, agora tem os aplicativos de devocional, e aí sobe lá e você lê um versículo da Bíblia. Mas a minha pergunta para você é, a pessoa que tem uma fé ativada, ela ultrapassa a multidão. Se a tua fé não te move, desculpa, você não tem fé. Porque quem tem fé vai ser movido por ela. Essa mulher, irmãos, 12 anos com fluxo de sangue. E eu costumo dizer que ela não deveria viver nesses dias tão fáceis. Mas quando a fé dela foi ativada, o que ela fez? Ela enfrentou a multidão, sim ou não? Nós lemos. Mas a multidão que eu vejo ela enfrentar, para mim, a mais difícil multidão não é nem aquela que quando ela chegou lá tinha um monte de gente. Mas a multidão, a barreira que ela teve que começar enfrentando, o primeiro lugar, foi a barreira da autocomiseração. Diga autocomiseração. O que é autocomiseração? O que é? 12 anos, sangrando, ninguém me ama, ó céu, ó vida, ninguém curte os meus posts do Instagram, ó, eu sou o mais desgraçado porque eu não arrumo emprego, coitadinho de mim. Quando você tem uma fé ativada no teu espírito, então a primeira barreira, a primeira multidão que você ultrapassa é a barreira da autocomiseração. Sabe por quê? Porque com fé você entende que o nosso Pai não faz acepção de pessoas e que tudo está no controle das mãos dele. Então você não precisa temer, você não é um pobre coitado, você é um amado de Deus e Ele te ama. Você não precisa ter inveja de ninguém, porque o teu Pai te ama. O teu Pai tem planos incríveis para você, porque antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu, o Senhor, te conheci. É o que a Bíblia diz. Antes que os teus ossos fossem formados, eu chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Ei, meu irmão, a fé ativa te faz andar como filho. Não é como um pobre coitado. Então a primeira multidão que eu vejo que a fé dessa mulher fez ela enfrentar foi da autocomiseração. Imagina ela postando 20º dia na hemorragia no Instagram dela. 21º dia. Todos os remédios em cima da cama. E ela deitadinha assim do lado. O que é isso se não é autocomiseração? Me fala o que é. Alguém que tem uma fé ativada não é alguém que não vai sofrer. Não é isso que eu estou falando. Mas é alguém que vai entender que não é um pobre coitado, mas é um filho, uma filha amada de um pai que cuida, que protege, que tem planos, que mesmo no vale da sombra da morte, mesmo nos dias mais sombrios da nossa vida, Ele estará conosco. Então eu não temerei. É sobre isso que nós estamos falando. Mas sente um mal-estar, vai na UPA, enfia um soro de acesso. Aí tira a foto. Por que você não está falando de Jesus? Tem um irmão nosso aqui no nosso meio. Ele estava me contando que ele sofreu uma questão, tipo um acidente, teve que ficar internado. E não conhecia Jesus.
Aí ele disse assim, me colocaram do lado de um senhor. Aí quando eu cheguei no quarto, o senhor era crente. E o senhor falou assim para ele, até que enfim você chegou. Porque eu preciso falar de Jesus para você, para que eu possa receber algo e ir embora para minha casa. Aí ele ligou para a mulher dele, o senhor. Ó, lá na gaveta tal tem a minha Bíblia, traz para mim. Aí levaram a Bíblia para o homem. Ele pegou a Bíblia e deu para esse irmão aqui da igreja. E falou, você precisa conhecer aquele que é o caminho, a verdade e a vida. De primeira, o que você pensa? Aí depois isso aconteceu, veio, recebeu. Quem está no controle, no governo da tua vida? Então ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o teu Pai está com você. E até lá Ele pode usar a tua vida para proclamar Jesus Cristo. Eu vou começar a caminhar nos Instagrams de vocês e vou começar a comentar nos stories de você. Comece a falar de Jesus. Comece a proclamar Jesus. E se você não gostar, me bloqueia. Que como um bom pastor eu tenho que zelar pela tua vida e te ensinar no caminho da retidão. Para de ficar sendo coitadinho da história. Se levante em fé. Deus tem uma obra na tua vida. Aleluia! Uma fé ativa, meu irmão, faz a gente levantar e ir para cima. Ei! Então a autocomiseração foi a primeira, para mim, tá bom? Você pode achar outras para essa mulher. Ela se levantou, quando ela ouviu falar de Jesus, a fé dela foi ativada, ela se levantou e falou, vou atrás dele. Eu não sou coitadinha. Mas eu vejo uma outra barreira que ela também venceu, a da rejeição. Por quê? Porque na cultura dela, a lei dizia que uma mulher no seu período menstrual, e se passasse o período menstrual, ela permanecesse em sangramento, numa hemorragia, ela era considerada impura e imunda, ela tinha que ser isolada. Agora você imagina 12 anos se sentindo dessa forma. Impura. Imagine que quando a fé ativou ela, ela levantou, venceu a autocomiseração, a primeira multidão. A segunda, talvez ela foi saindo da porta, eu penso com os meus botões, tá bom, irmão? Não está na Bíblia não. Porque essa mulher deveria ter uma anemia lascada. Como dizia um professor meu, não sei como o ser humano sangra 7 dias e continua vivo. Você imagina 12 anos. Minha mãe passou por um processo desse, irmãos. Há alguns anos atrás, teve que remover o útero. E a hemorragia dela durou alguns poucos meses. Ela entrou numa anemia profunda, de tal maneira que ela não conseguia levantar da cama, ela só queria dormir. Então eu imagino que 12 anos tinha feito com essa mulher. Também não sei se ela dava uma melhorada e piorava, não sei. Mas o que eu sei é que pelo menos uma anemia pequena ela tinha. E quem tem anemia sabe do que eu estou falando. Sem ânimo nenhum. Mas quando a fé ativou ela, ela levantou e ela começou a caminhar. Talvez quando ela foi abrir a porta da sala, ela lembrou do que? Vão me rejeitar. Porque eu não posso pela lei, a lei de Deus, irmãos. Números capítulo 15, versículo 25, fala sobre essa lei que eu estou dizendo para você. Mas ela venceu essa multidão de rejeição e ela foi atrás de Jesus. A fé ativada nos faz se mover. Então não fala que você tem fé, você está de braço cruzado. Porque fé sem obras é uma fé morta. Mas deixa eu seguir, senão não vai dar tempo de falar tudo. Aí ela tem fé, ativada na fé, e aí ela vai atrás de quem? Do Cristo ungido. E é sobre ele que eu quero falar agora no segundo ponto. Estamos numa crescente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Então ela vai atrás de Cristo. E embora algumas pessoas achem que Cristo é o sobrenome de Jesus, não é, irmão. O sobrenome dele não é Cristo. Ele é chamado de Cristo. Essa é uma palavra do grego que significa o ungido. Ou seja, aquele que carregava o poder, a habilidade
a capacidade do Espírito Santo dentro do homem chamado Jesus, ou ungido. O ministério de Jesus, irmãos, ele caminhou em um tripé, numa tríade. Ele veio para salvar, curar e libertar. Então Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para isso. Então por isso que ele é chamado de o Cristo, ou ungido. Muito bem. É interessante, porque o poder que estava dentro de Jesus era o poder do Espírito que nele habitava, o Espírito Santo. Aí a gente olha para aquela mulher e a gente vê que quando ela chega em Jesus, ela toca na orla, na barra do seu manto. O que é que tinha na barra do manto do povo, não é, daqueles que eram bem religiosos na fé judaica e etc. Eram umas borlas, como umas fitas azuis nos cantos das vestes, representando que aquela pessoa era alguém temente a Deus. E por que aquelas borlas estavam ali? Nós encontramos essa informação também em Números capítulo 15, tá bom? Se você quiser conferir para ver que eu não estou falando besteira. Então, no capítulo de Levítico, de Números, desculpa, fala sobre isso, a ordem de Deus de colocar essas fitas na barra do manto, para que aquela pessoa, ao olhar para o seu manto, não se esquecesse dos mandamentos de Deus. E é interessante porque ela vai tocar exatamente nesse lugar de lembrete dos mandamentos de Deus. E o mandamento, a lei de Deus dizia que uma mulher impura, uma mulher no ciclo menstrual, numa hemorragia, ela era considerada impura. Mas existia uma outra lei para aqueles que eram líderes, sacerdotes, não é? Que eles não podiam tocar naquilo que era impuro. Porque ao tocar em algo impuro, eles se tornariam o quê? Contaminados. E essa mulher vai e toca exatamente neste lugar, onde havia um lembrete das leis, dos mandamentos do Senhor, na orla do manto de Jesus. Queridos, a gente precisa entender uma coisa, que esse Cristo que nós estamos pregando aqui essa noite, esse Cristo que nos salvou, esse Cristo que tem mudado a nossa história, Ele é um sumo sacerdote de Deus, Ele é um santo ungido de Deus. Mas a grande questão é que quando alguém impuro toca nesse Jesus, a impureza dessa pessoa não é capaz de contaminá-lo. Mas quando o impuro toca na santidade de Jesus, a santidade dele é capaz de santificar o impuro que tocou nele. E essa mulher toca exatamente aí. E quando ela toca, a impureza, a imundícia dela não é capaz de contaminar o Cristo ungido. Mas a santidade do Cristo ungido alcançou o corpo físico daquela mulher. O que Deus está falando para nós nessa noite é que não importa o quão impuro você seja. O que Deus está falando para nós nessa noite é que não importa o quão pecador você seja. Se você tocar nele, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser restaurado, você pode ser salvo essa noite. Porque a nossa impureza não é capaz de contaminá-lo, mas a santidade dele é capaz de nos santificar. Essa mulher tocou em Jesus e ela foi curada. A princípio ela só foi curada. Na mesma hora o sangue estanca. Esse Jesus que nos ama, irmãos. Irmãos, vamos entender pelo Espírito Santo o amor que Deus tem por nós. Tem gente achando que é as nossas obras que vão fazer Deus amar a gente mais ou amar a gente menos. De jeito nenhum. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, nem a profundidade, nem a altura, nem anjos e nem demônios, nem principados, potestades, nem a fome, nem a nudez, nem a fartura, nada, absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa mulher já tinha gastado todo o dinheiro dela com os médicos.
ilustra bem o entendimento de que não adianta você querer acreditar, botar a tua confiança em coisas, querendo fazer boas ações, achando que isso vai te dar direito a ser mais amado por Deus. Não, meu irmão, Deus ama você e ponto. Se você olhar nessa noite para Deus e falar: Deus, eu te odeio, pois Ele vai continuar declarando nos altos seus: mas eu te amo, porque Deus não muda. A palavra de Deus nos garante que uma das suas características é que Deus é imutável, Deus não muda. Então essa mulher reconhece o Cristo, toca nesse Cristo Santo e ela é curada. Mas ainda dentro disso, eu vejo que quando Jesus pergunta: quem me tocou? Ela trêmula, o que ela faz? Ela se prostra. Porque o ato de se prostrar fala do reconhecimento de alguém que é maior do que a gente. Então ela primeiro toca na orla do manto dele e ela é curada da sua impureza. Mas quando ela se curva diante dele, ela é salva. Porque Jesus diz para ela: a tua fé te salvou. O Cristo é poderoso para te salvar. Esse Jesus que morreu e ressuscitou é poderoso para te restaurar, te curar, te libertar. Não se preocupe, pode tocar nele, porque a santidade dele vai ser capaz de te curar, restaurar, libertar. Toque em Jesus. Mas eu não estou vendo Jesus. Mas a fé é a certeza daquilo que não se vê, é a convicção daquilo que se espera. Então eu não preciso ver Jesus aqui para eu crer que Ele está aqui, porque a Bíblia diz que se 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele falou que Ele vai estar onde? Junto com esse. Então, embora você não veja, a boa notícia é que Ele está aqui. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Não espere o pastor orar por você. Toque em Jesus. Toque em Jesus essa noite. Toque em Jesus essa noite. Você pode sair daqui transformado. Você pode sair daqui curado. Você pode sair daqui liberto. Você pode sair daqui salvo. Toque em Jesus, o Cristo ungido de Deus. Essa mulher teve a fé ativada porque ouviu falar de Jesus. A sua fé moveu ela a encontrar o Cristo ungido, de quem ela havia ouvido falar. E por último, para a gente terminar, o toque a transformou. É interessante porque ela foi tocar em Jesus, mas ela foi quem saiu tocada por Ele. Todas as vezes que alguém toque em Jesus pela fé, essa pessoa vai ser tocada por Ele. Ele não despreza, Ele não rejeita. Tudo que Ele precisa é que você creia e se levante para tocar em Jesus. Então essa mulher ouviu a respeito de Jesus, teve a fé ativada, ela encontra o Cristo ungido, ela toca nele e então ela é o quê? Tocada. E é interessante porque o poder de Cristo nessa mulher trouxe uma restauração completa. Todo mundo fixa os olhos na cura, né? Uau, ela foi curada da hemorragia. E isso é verdade, tá certo. Só que eu não posso ser ingênuo a respeito disso. Essa mulher, ela é restaurada de forma completa no corpo, quando ela é curada daquela hemorragia. Está aqui comigo? Mas ela também é restaurada na sua alma, porque havia nela uma rejeição, havia nela um sentimento de autocomiseração, possivelmente. Havia nela um sentimento de desprezada, de esquecida, porque a lei do seu povo dizia que ela era impura, e por 12 anos isso alimentou a alma dela. E quando ela toca em Jesus, Jesus toca nela, então ela não é curada no físico, mas ela é curada nas emoções também. Mas acima de tudo,
ela também é restaurada no espírito dela, porque ela recebeu a salvação. O espírito dela, que estava morto pelo pecado, que todos nós, como seres humanos, carregamos, fora perdoado. E então, ela recebeu vida no espírito. Então, uma restauração completa, corpo, alma e espírito. Jesus não quer apenas operar um milagre na tua vida física. Ele quer operar um milagre na tua alma, e Ele quer operar um milagre no teu espírito, trazendo salvação para você também. Ele faz a obra completa. E quando Jesus toca nessa mulher, há uma restauração completa. Mas Ele libera ela, Ele diz para ela: a tua fé te salvou. Em outras palavras, Ele diz para ela: a tua fé está te permitindo sair daqui para viver um novo começo, um novo tempo. Você não podia sair de casa porque você era impura e imunda. A partir de hoje você pode andar nas ruas da cidade livremente para viver um novo começo. Ninguém queria ficar perto de você porque você era impura. Acabou esse tempo, vá viver um novo começo. Porque quando Ele toca em nós, Ele nos restaura por completo, e Ele nos dá a possibilidade de viver um novo começo. Quero concluir dizendo que ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé ela é edificada, e isso deve nos fazer correr para Cristo. Quem é Cristo? Aquele que tem todo o poder, que pode e quer agir nas nossas vidas. Mas para isso é necessário prostrar o nosso coração diante dele e reconhecer que só Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode. Assim, quando Ele vê essa fé em nós, Ele mesmo nos tocará e nunca mais seremos os mesmos. O desejo dele é que saiamos daqui para viver os seus novos começos, porque basta uma palavra dele para nós, para que tudo seja transformado. Quero te convidar a ficar de pé nesta noite.